Boa tarde a todos. Nós estamos agora com o nosso seminário do Arrote, mais uma edição. Hoje quem vai apresentar um seminário para a gente é o Gustavo Petronilo, nosso estudante de doutorado do grupo, né? Eu fico muito feliz em estar apresentando o Gustavo também, porque o Gustavo foi meu estudante de TCC, e hoje é meu colega aqui no grupo. Hoje eu sou seu colega aqui no grupo, né? Diferente, chegou primeiro. Ele fez a graduação dele na UFOB, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui em Barreiras, e fez o mestrado na UNB com o professor Ademir, e no grupo do Produto Estrela, e está agora fazendo doutorado, iniciou no ano passado, e já está bem adiantado, estava bem profícuo, já está fazendo várias coisas aí ao mesmo tempo. E vamos lá, vamos ver o que o Gustavo vai trazer para a gente sobre geometria conforme. Fica à vontade, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Agradeço a participação de todos. Agradeço ao Eduardo aí pelo apoio, pela apresentação. Também agradeço aos colaboradores, são os meus orientadores, o professor Ademir Santana e o Sérgio Lhô, que vem apoiando esse projeto ao longo da minha pesquisa. Vou falar sobre a geometria conforme e depois covariância galileana, de uma maneira de tentar ser didático. Então, falarei alguns aspectos que são mais fáceis de entender, sem entrar muito na matemática pesada ou em outros aspectos mais complicados. Vamos começar com uma definição simples, depois mostrar alguns exemplos, e depois dos exemplos vamos mostrar essa aplicação na pesquisa do grupo, que está relacionada à covariância galileana, relação à geometria conforme, algumas recomendações de leitura e trabalhos recentes. Então, vamos dividir a questão dos mapas conformes. Vamos apresentar 3 maneiras aqui. O transformação do plano, projetar a esfera no plano e algumas esculturas conformes que envolvem luz. Mas antes disso, como disse, precisamos fazer uma definição. A definição de uma transformação conforme, ela vem de uma transformação de coordenadas, onde você tem uma função que liga as duas coordenadas. Essa função seria a sua transformação. Aqui eu botei o plano Z, x, y, vocês podem ver aqui, e leva para um plano W, que é nas coordenadas U e V. A transformação conforme é quando você tem essa transformação e a inversa, e ambas, você saindo de Z para W, W para Z, preservam um ângulo. Como vamos mostrar aqui, você tem essas transformações, as linhas contínuas do plano Z serão linhas contínuas no plano W, o ângulo entre duas curvas que intersectam no plano Z tem o mesmo ângulo no plano W, e qualquer função analítica de Z se transforma em uma função analítica de W e vice-versa. Mas o que isso quer dizer? A gente, repetindo aqui a figura, né, a transformação conforme, você pode pegar nessa fonte aqui, onde você tem no plano XY essas curvas aqui, e elas se transformam em outra curva qualquer, no plano W ou V, e essa transformação preserva o ângulo. A gente pode agora fazer a definição da geometria conforme, que seria o conjunto de todas essas transformações. Aí aqui mostra o plano novamente XY e um outro plano, uma geometria conforme. Esse aqui é um plano parabólico. Você olha que o quadrado aqui ele foi deformado, porém os ângulos de interseção continuam o mesmo, que no caso é 90 graus. Essa foi pegada desse livro, Introdução à Geometria Conforme.
a geometria não, teoria de campos conformes com aplicação à teoria de discordas. Tanto o livro anterior como esse aqui estarão nessas recomendações de leitura. Que agora, alguns usos de geometria conforme. É usada em mapas do mundo, que é o caso de a esfera, projetar a esfera no plano. Você pode fazer isso de uma maneira onde preserve os ângulos. Esse mapa aqui é o mapa esferográfico. E mais à frente eu explicarei melhor. Você também tem relatividade geral, são chamados diagramas de Penrose. Isso aqui seria o mapa do espaço-tempo. Temos tempo e uma linha de espaço. E isso é uma transformação conforme, onde as bordas quadradas elas estão no infinito. A gente pode ter em arte também. Isso aqui é o pessoal do grupo conhece bem, gosta muito da arte desse artista, que é o Escher. Isso aqui é uma projeção hiperbólica. A mesma coisa, as bordas aqui estão no infinito. Você vê que tem uma escala aqui, tipo a deformação mais a forma do objeto se mantém a mesma, né? Tipo um fractal. Então, uma outra propriedade da geometrias conformes é a invariância de escala. No sentido que cada escala aqui diferente preserva a mesma forma. Agora aqui eu vou mostrar os exemplos de transformação no plano. Isso aqui é um site que vocês podem, vocês mesmos ver as transformações. O site, esse nome aqui, davidbal.com/conformal. E aqui você tem um plano Z, está em XY, a gente pode fazer a transformação, que seria o plano W em função do plano Z. Aqui ele está a transformação em identidade, né, W igual a Z, te dá o plano cartesiano. Você olha que cada quadrado são idênticos, né, e os ângulos entre seus lados é 90 graus. A gente pode pegar o plano W como Z quadrado, você vai ter o plano parabólico, onde há mudança aqui nos quadrados, né? Porém, os ângulos entre eles continuam os mesmos. Isso que é o importante na geometria conforme. E tem várias aplicações, que é como falei, mapas, também soluções de equações diferenciais, soluções. Você vai ter sua curva e parametrizada em um espaço, ela pode ser muito complicada, porém em outros espaços ela pode ficar de forma simples. Você sabendo a transformação, você acha a solução no espaço simples, depois faz a transformação inversa. Eu estou mostrando alguns, esse é um sobre Z. Você vê que também o fato dele ser usado em arte, dá para entender, né? Ficam formas muito lindas. Não precisa estar no plano real, né? Você pode ter o plano complexo também. Sim. Agora, as transformações de uma esfera, né? Da superfície esférica no plano. As transformações conformes, existem algumas, elas são usadas em cartografia para você criar mapas da nosso planeta, que ele tem uma forma esférica, né? Praticamente esférica. Então, utilizar isso para você construir mapas que preservem ângulos. Ele não preserva as formas dos continentes,
no sentido da área, né? Como você pode ver, cada quadrado tem uma área diferente. Aí ele vai dar essas distorções que vocês estão vendo aqui. A projeção esferográfica é mais simples de fazer fisicamente falando. Você teria seu globo, e em algum ponto do globo você ilumina com um ponto de luz. Aí ele espalha e cria a sombra. Então, todo o globo ele é gerado, menos esse ponto onde está a luz. Isso, como eu disse, você pode fazer fisicamente, uma amostra, onde uma pessoa imprimiu o globo de forma 3D e iluminou ele no Polo Norte. E tem a projeção do mapa na parede. Essa foi tirado desse site aqui. Eu vou mostrar mais outras esculturas na parte de exemplos de artes. Isso é um matemático, ele trabalha muito com isso. Os trabalhos deles, como vocês verão, são muito bonitos. Uma outra projeção é a projeção de Mercator, que ela lembra mais um mapa utilizado, né? As deformações de área continuam visíveis. Se você olhar a Groenlândia aqui, ela está maior que a África, sendo que ela é muito menor, vendo o fato que as extremidades aqui estão bem mais esticadas que o centro. Você pode pensar nos mapas conformes como quem fez Física 3, como superfícies equipotenciais. Cada parte aqui, do centro, eles têm a mesma escala, e essa escala vai crescendo aqui em ambos os lados, como cada parte aqui do mapa vai ter a mesma escala. Então, ele vai estar no mesmo potencial, pode pensar assim. Eu vou voltar no site, porque eu quero mostrar agora com o mapa. Isso aqui é a projeção esferográfica. E da projeção esferográfica podemos chegar na projeção de Mercator. Simplesmente com uma outra transformação conforme. Como você vê aqui, peguei a projeção esferográfica e fiz uma transformação conforme e cheguei em uma outra transformação conforme. Isso, basicamente, e outras propriedades que precisa seguir, mas isso define um grupo. Quando você tem uma transformação e aplicar essa transformação, uma outra transformação de mesmo tipo, gerar uma transformação neste mesmo conjunto, e seguir a necessidade de ter uma transformação identidade e inversa, que é o caso, como a gente falou, que as transformações conformes têm, formam um grupo. Então, a gente pode falar sobre grupos conformes. Eu não vou explicar detalhadamente o que é um grupo, se depois quem sentir interesse pode pesquisar, mas precisa seguir essas propriedades que eu falei. Não podemos, antes, agora ir para as esculturas. Vou mostrar aqui algumas esculturas antes de continuar o seminário. O site é esse aqui, ó, Henry Seg, matemática Henry Segman. Espera um pouco aqui, pessoal. É o sorveteiro que está passando, Gustavo? É sim, perdoe aí, pessoal. Deixa eu passar aí rapidinho. Não faz mal. Agora tá já dá para continuar. Então, aqui são algumas obras de artes feitas
Utilizando geometrias conformes, podem ver aqui que você consegue construir um plano de quadrados utilizando uma esfera ou outros formatos. Isso aqui seria a mesma ideia do plano hiperbólico, a projeção do plano hiperbólico, né? Você pode construir utilizando o formato nas esferas, né? Ela gera a mesma projeção, pode-se dizer assim. Então, você também tem esse caráter artístico da geometria conforme, a matemática. Quem quiser olhar depois, o site é desse matemática aqui. Vamos continuar. Não, como eu falei, a geometria conforme ela gera um grupo, e esse grupo é definido da seguinte maneira, onde você tem duas métricas, seriam o que define distância no seu espaço, que é um caso mais geral, porque ela não precisam ser métricas, fisicamente chama de métricas, mas podem ser pseudométricas. A diferença é que uma métrica ela é sempre positiva, as distâncias são positivas, uma pseudométrica ela pode ter distâncias nulas ou negativas, que é o caso da relatividade geral, a relatividade restrita, que usam espaços de Riemann, né, pseudo-Riemann, eles têm pseudométricas. Mas no caso euclidiano, a gente tem uma métrica usual mesmo. Então, o grupo conforme é o grupo que permite que as métricas sejam equivalentes, dado uma função suave. Dessa seguinte maneira aqui, vocês estão vendo. Ok. A gente define uma álgebra para essa métrica, como ela é um grupo contínuo, construído dentro de uma variedade, né, dentro de um espaço que tem uma métrica, a gente chama de variedade. Podemos construir uma álgebra que é chamada álgebra de Lie, que é definida pelos comutadores. Comutador é quando você tem um objeto, multiplica por ele, e subtrai e faz o inverso, né? Pega o segundo multiplicado pelo primeiro. Se eles comutarem, né? Se A e B menos BA for igual a zero, significa comuta. No caso não, você tem uma álgebra que é diferente da trivial. Aqui a gente tem os chamados geradores do grupo, onde M está relacionado ao momento angular e aos boosts, e o P é o momento linear. Isso aqui seria a álgebra de Poincare, que gera o grupo de Poincare, e no caso, no espaço de Minkowski, é a relatividade restrita. E o propriamente geradores conformes é o B e o D. O B ele gera as transformações conformes, que foi o que a gente viu nos slides, e D seria a geração de escala, aquela relação entre a escala e a forma. Como essa álgebra ela depende da métrica, então ela vai ter uma forma diferente dependendo da variedade que você está estudando. No caso da variedade de Minkowski, né, no espaço de Minkowski, você tem a álgebra de Poincare em 4 dimensões, onde a métrica é dada como a diagonal, onde você tem menos 1, 1, 1, onde é Mi e Ni é definido de 0 a 3. Uma forma usual. Antigamente eu utilizava de 1 a 4, depois caiu em desuso, ou de 0 a 3, para diferenciar o tempo das outras. Uma outra métrica de interesse, uma métrica pentadimensional, temos as diagonais, as 3 primeiras, mais ou menos 1, e a gente tem a antidiagonal das 2 últimas, seria 4, 5, 5, 4, menos mais 1, ou em outras palavras, com sinais contrários das 3 primeiras. Todo o resto sendo 0. Nessa variedade,
a álgebra conforme ela pode definir os seguintes geradores, né, reescrevê-los, onde a gente definiu o J como momento angular, o P a gente não muda, continua sendo momento linear, a gente separou o boost, né, o boost é dado pelo K, e C e D são os geradores conformes. Nisso a gente pode tirar uma subálgebra, que seria pegar alguns desses geradores, não todos, e ver se eles formam uma álgebra fechada. No caso aqui, se forma essa álgebra. Essa álgebra ela é isomórfica, significa ela é a mesma álgebra que a álgebra de Galilei. Sendo que na álgebra de Galilei, P5 é o M, né, uma extensão da álgebra. O M é interpretado como a massa. Então, nós interpretamos como o nosso quinto momento, como a massa, relacionada à massa, né? E a relação de dispersão, ela é dada da seguinte maneira, P em cima, P embaixo, que significa que a gente está fazendo uma soma que quadrática tem 1, mais 1, 2, mais 4, 4, mais 5, 5. E devido à métrica, a gente chega nessa forma aqui. E se a gente fazer o P4 igual a menos R e o P5 igual a menos M, a gente chega na relação de dispersão, né? Relação de massa não relativística. Em outras palavras, a mecânica, a energia cinética para uma partícula livre. Então, de uma álgebra conforme, em 5 dimensões, de uma maneira escrita que a gente chama covariante, uma maneira que ela é explicitamente simétrica às transformações, a gente consegue chegar na teoria galileana, na mecânica não relativística. O caso geral desse produto é um produto de dois vetores, né? Onde é que, como é um produto escalar, cada componente é dado em sua componente, então a gente está utilizando novamente a soma, chamada de notação de Einstein, e dá a seguinte equação. Essa equação necessariamente tem que ser igual a zero devido à geometria conforme. Aqui utilizamos o fato, né, do produto escalar estar relacionado à métrica. Aqui o x4 em cima é igual a menos x5 e o x5 em cima é igual a menos x4 embaixo. Então, chegamos nisso. E aqui a gente tem um caso interessante, porque a distância de todos os pontos é zero. Então, todos os pontos estão infinitamente próximos um do outro. Isso, em matemática, se define a topologia chamada topologia trivial, onde é uma pseudométrica, ela gera uma distância zero para todos os pontos. Em física, a gente diz que essa teoria, a teoria galileana, ela é construída no cône de luz de um espaço pentadimensional. O que isso significa? No espaço de Minkowski, nós temos 3 tipos de distância. A distância tipo luz, a distância tipo espaço e a distância tipo tempo. A distância tipo tempo é as distâncias casuais, que é menor que zero, são distâncias negativas. A maior que zero são distâncias espaços, elas não têm relações casuais, uma não causa a outra, se você tiver 2 eventos relacionados a essa distância. E a outra é tipo luz, que é igual a zero. Isso significa que os eventos estão viajando em velocidade da luz e não experienciam o tempo. Então, como é tipo zero, a gente define um cone de luz, que é onde ficam todos esses vetores. No caso da teoria galileana, que é a mecânica não relativística, né? Mecânica clássica,
toda a mecânica galileana ela é construída no côndito de luz pentadimensional. Por isso que todas as distâncias são zeros. Agora, por que trabalhar com isso? A gente já trabalha com a mecânica newtoniana há muito tempo. E por que criar uma versão utilizando tensores para poder fazer? Então, o que vou mostrar, existem vários motivos do porquê, vamos falar alguns. Esses motivos são, como eu já falei, você tem uma formulação explicitamente simétrica, ou dita covariante. O que significa? Quando você tem alguma equação, que ela é um escalar, que é dado por um produto escalar, você sabe que ela vai ser invariante sobre a transformação onde esse escalar está sendo feito. Então, aqui no caso, vou utilizar a equação de Schrödinger, que ela é escrita como uma equação não massiva de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon seria a equação escalar da mecânica quântica relativística. Então, como temos o produto escalar, e o meu psi também é um escalar, essa função aqui, essa equação, ela é um escalar sobre as transformações de Galilei. Então, a gente já sabe que isso aqui é invariante sobre as transformações de Galilei. Então, preserva a física galileana, a física de baixas energias. Isso já é um grande salto, porque normalmente a mecânica não relativística ela é feita de forma não covariante, então você tem que testar se ela é invariante ou não. Aqui a gente, para mostrar que isso aqui realmente é a mecânica de a equação de Schrödinger, a gente abre esses componentes, você tem a mudança que foi o momento foi transformado em derivada, igual se faz normalmente na mecânica quântica. E os componentes desse vetor derivada, a componente 4 é o componente tempo e a componente 5 é uma componente que está na quinta dimensão e ela está relacionada com o momento conjugado, que é a massa. Eu estou dizendo a massa porque a gente tem uma velocidade, como mostra aqui, uma constante de velocidade que ela define como 1. Então, isso aqui realmente é o momento, tipo, é mv. A gente definiu o h também, constante de Planck, igual a 1, para ficar mais fácil de trabalhar e mais limpa a equação. A gente abrindo essa equação, chega na equação aqui de baixo, onde ela te dá, com algumas mudanças, te dá a equação de Schrödinger. Aqui vale ressaltar, deveria ter escrito, em vez de psi, uma outra letra, porque esse psi aqui, ele é diferente desse psi. E essa equação, esse objeto e esse objeto, eles são invariantes de Galilei separadamente. Porém, essa equação aqui, ela não é invariante de Galilei. Então, a gente precisa fazer que, por transformações de Galilei, apareça uma mudança de fase relacionada à massa, que a gente definiu como a quinta coordenada, então, no nosso caso, não tem problema. Mas em 4 dimensões, ou 3 mais 1, né, que o tempo é separado na mecânica não relativística, esses objetos é invariante de Galilei junto, mas separados não são. Então, você tem um trabalho a mais quando você está trabalhando dessa forma do que quando você está trabalhando nessa forma. Outra vantagem é conseguir escrever equações de spin diferente de zero, que é a mais famosa, é a equação de Dirac. Então, no caso relativístico, temos uma equação equivalente, que é dessa forma. Novamente, ela é não massiva devido à teoria conforme. A gente tem as definições das matrizes de Dirac em 5 dimensões, sendo diferente das de Dirac relativística, elas são dadas dessa maneira. E elas vão nos gerar
a seguinte equação. A equação 1,2. Essas equações são conhecidas como a equação de Lévy-Leblond. Lévy-Leblond foi a pessoa que começou esse estudo da covariância galileana, porém ele não criou a sua forma covariante, né? Ele mostrou que existia, mostrou como as equações seriam escritas via as componentes, mas outras pessoas conseguiram fazer essa formulação. Temos exemplos do Takahashi, do Omote, e professor Ademir, que é o professor que está me orientando, que chegaram na formulação que estamos vendo aqui agora. Outras pessoas trabalharam com isso, como o Duval, mas eles trabalharam não na mecânica quântica. Eles fizeram isso para teorias de relatividade geral, porém não relativística, né? Teorias de gravitação não relativística de formas geométricas. E chegaram na mesma conclusão do que as equações da mecânica quântica. Estão mostrando a consistência. Essa equação de Lévy-Leblond é a forma linear da equação de Pauli-Schrödinger. A equação de Pauli-Schrödinger é a equação de spin meio para a mecânica não relativística. A equação de Schrödinger, ela não descreve elétron, como algumas pessoas falam. O que acontece é que, normalmente, quando você não tem um campo, a parte de spin ela pode ser menosprezada se você estiver trabalhando só com momento linear. Então, as duas equações, a equação de Pauli-Schrödinger e a equação de Schrödinger, elas são equivalentes. Mas quando você adiciona um campo magnético, ou você tem alguma rotação, onde o momento angular vai gerar um momento magnético, você tem a interação de spin-órbita, o que faz diferença se eu utilizar a equação de Pauli-Schrödinger e a equação de Schrödinger normal. E podemos generalizar para vários spins, que dado que é uma gama generalizada. Esse gama ele vai depender da representação que você está fazendo, de spin 1, de spin meio. Você pode ter até de spin 0, uma equação famosa que é spin 0 e spin 1, a equação de DKP, Duffin-Kempfer-Petier. Professor Eduardo trabalha com isso. Na verdade, o meu interesse na covariância galileana veio da graduação, devido ao professor Eduardo trabalhar com isso, eu vi ele trabalhando e resolvi começar a trabalhar também. Agora, algumas recomendações de leituras. Os 2 livros que eu usei para teorias conformes. Você consegue achar esse aqui na internet, pelo esse site aqui, cesadolfs.com.br. Sobre variáveis complexas, do José Carlos Leite. Mas tem o capítulo 14 e 15, eles tratam sobre geometria conforme. Esse outro é sobre teoria de campos conformes. Eu não expliquei bem aqui sobre teoria de campos, não falei, na verdade, mas teoria de campos é uma forma de fazer mecânica. Ao invés de você utilizar partículas, você utiliza campos. E uma teoria muito conhecida, que o pessoal trabalha, é a teoria conforme, onde se utiliza geometria conforme para os campos. E da covariância galileana, você tem um trabalho do professor Ademir Santana, que é na Revista Brasileira de Ensino. O nome é Sobre Covariância Galileana e o Campo de Schrödinger. Trabalho muito bom para quem quiser aprender sobre o assunto. É bem didático e explica muito bem todos os fatos que aqui foram passados de forma mais rápida. E o trabalho foi mais para tentar motivar assim, alguma pessoa a sentir interesse, entender sobre o trabalho e sobre a pesquisa e a importância tanto da geometria conforme como da covariância galileana. Aqui mostrar alguns trabalhos recentes, porque pessoas continuam trabalhando sobre isso. Esse aqui de 2019 é um trabalho meu,
que eu apresentei na Ucrânia, que eu junto a geometria conforme com o espaço de fase, isso na mecânica quântica. E aqui um outro trabalho, o trabalho do Gustavo Mello, que é a simetria conforme e a covariância galileana. Aqui ele faz um trabalho sobre a aplicação da covariância galileana em teorias conformes. Então, ele utiliza todo o grupo conforme, não só o subgrupo da covariância galileana. E, em falar nisso, um ponto que eu não falei, vou voltar aqui para ele. Essa equação ela é invariante sobre as transformações de Galilei, mas ela também são invariantes sobre transformações conformes. O grupo mais geral, que é essa equação e também essa, contando aqui o PC junto, é o grupo chamado grupo de Schrödinger, que é o grupo conforme de Galilei, que seria onde utiliza todos esses objetos. E não pega só essa subobjeto aqui. Então, mesmo a gente só estudando a teoria galileana, você pode expandir para estudar a teoria conforme, pois ela foi construída de uma teoria conforme. Então, muito consistente. Um outro trabalho recente é o trabalho do professor Sérgio e do professor Alessandro, que eles fizeram um trabalho sobre teoria de campos à temperatura finita, utilizando a covariância galileana. Eles fizeram o cálculo do efeito de Casimir não relativístico. O efeito de Casimir nós estudamos em mecânica quântica, né? Mas para entender ele, você precisa de uma teoria relativística. Então a gente tem um efeito aqui não relativístico parecido com o efeito de Casimir, equivalente, análogo. Então, por hoje temos isso. Esse foi meu seminário aqui, meu trabalho. Eu agradeço a todos novamente. Que as referências utilizadas, vocês podem pesquisar, foram as primeiras instâncias da covariância galileana, trabalho do Takahashi, do Mochi, que depois, na formulação do professor Santana, que trabalhou também com Takahashi Omochi, ele construiu as imersões para explicar a covariância galileana e algumas simetrias que ainda não eram estudadas. Também temos aqui o trabalho do professor Sérgio, que é um trabalho sobre teoria de campos gravitacionais nessa covariância, similar ao que o Duval fez, que eu falei. Eu acabei esquecendo de colocar o trabalho do Duval, mas se vocês pesquisarem covariância galileana e Duval, tem muitos trabalhos deles, muito fácil de achar. Então, agradeço a todos, obrigado pela presença.